Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma ideia muito poderosa, a de que a fé não é um destino, mas sim uma jornada contínua, uma verdadeira caminhada para cima. Vamos mergulhar nessa reflexão. E olha, o ponto de partida de tudo é essa declaração do apóstolo Paulo. A análise que estamos seguindo a descreve como uma das frases mais fortes que existem. É a base de tudo, sabe? A ideia de que o evangelho não é só uma boa notícia, mas é o próprio poder de Deus agindo. Então, tá, mas como é que esse poder funciona na prática? Bem, ele é apresentado aqui como o grande motor de uma transformação gigantesca na vida de alguém. É o ponto de partida para tudo que vem depois. A chegada do Evangelho é descrita como um momento de iluminação. É como se a luz finalmente entrasse onde só existia a escuridão. E diante de uma mudança tão radical assim, a ideia de ter vergonha disso se torna impossível. A resposta é uma só: jamais. Certo. Se o Evangelho é esse poder todo, quais são os resultados concretos dele? A mensagem se desdobra em três consequências, três pilares fundamentais. Vamos dar uma olhada neles. E aqui estão eles. O evangelho entrega primeiro salvação, que é a ideia de um resgate. Depois, justiça, que é vista como um alinhamento com Deus. E por fim, a própria fé, que é o que torna os outros dois possíveis. Os três estão totalmente interligados, nascem do mesmo poder. Agora, atenção a este ponto que é crucial. A frase "o justo viverá da fé" é interpretada aqui não como uma coisa que acontece uma vez só e pronto, mas sim como um princípio para a vida toda. Não é um evento, é o jeito como se vive, todos os dias. E é exatamente essa ideia de todos os dias que nos leva para a imagem central de toda essa reflexão. A vida de fé é vista como uma jornada, e mais especificamente, uma caminhada para cima, uma subida constante. Essa imagem da escada revela algo fundamental. Nessa jornada para cima não existe atalho, não tem outro caminho. Cada degrau, sem nenhuma exceção, tem o mesmo nome: fé. O avanço é passo a passo, e cada passo é um novo ato de fé. E para onde essa escada toda leva, afinal? O destino final apontado é o céu, o que o texto chama de mansões celestiais. Então a fé não é só o degrau que a gente pisa hoje, ela é o próprio caminho que leva até lá. Ok, vamos para a parte prática. Como é que essa fé diária funciona? Como essa subida acontece na vida real, no nosso cotidiano? A análise que a gente está seguindo traz uma perspectiva bem interessante sobre isso. Sabe aquele ditado popular de que a fé de ontem não serve para hoje? Então, a perspectiva apresentada aqui vira essa ideia de ponta cabeça. A fé de ontem não é jogada fora, pelo contrário, ela vira a base, o alicerce firme para a gente construir a fé de hoje em cima dela. E isso muda tudo, né? Porque mostra o ponto principal. A fé não foi feita para ficar parada, estagnada. Ela foi projetada para crescer. A cada novo dia surge uma oportunidade para essa fé se expandir um pouco mais e assim a gente consegue continuar subindo, um degrau de cada vez. E agora, chegando na reta final da nossa análise, o tom da mensagem muda um pouco. A gente sai da explicação e entra num desafio mais pessoal, uma pergunta direta para cada um refletir. Mas antes da pergunta, vem essa palavra de encorajamento, que é muito direta. É um chamado para perseverar, um lembrete para não parar no meio do caminho, sabe? A jornada é para cima, então o importante é continuar subindo. E a análise termina justamente com a pergunta que o texto original propõe. Uma questão que amarra toda essa ideia da fé como uma jornada diária e crescente. E essa provocação final fica no ar para a gente pensar a respeito.